Estamos mais uma vez no CR Casa e hoje é um dia muito especial. Mas antes de eu falar sobre o porquê esse dia é especial, eu quero ler com você Atos 2, versículo 42 e o versículo 46 e 47. Diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Versículo 46 diz: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Hoje, o nosso CR Casa ele é um pouquinho diferente porque essa é a gravação de número 200. Nós estamos completando 200 gravações que eu parei diante de uma câmera para compartilhar uma palavra, uma reflexão, uma pergunta aos nossos grupos. E esse é um dia muito especial porque assim, eu não sei dizer quanto tempo isso representa, quantos anos, porque nós temos algumas pausas intencionais no decorrer do ano, mas a gente chega agora com 200 gravações de CR Casa e eu comecei a pensar o que eu poderia fazer de especial. A gente faria uma festa, um churrasco, uma confraternização. E eu pensei de repente em relembrar alguns temas, alguns números, histórias, resultados. Mas eu cheguei numa conclusão que o mais importante de tudo isso não são 200 vídeos gravados. Na verdade, o mais importante é sempre o que acontece depois que um vídeo como esse termina. Na verdade, eu entendi que depois que um vídeo desse termina é que as conversas realmente começam. E toda vez que um vídeo desse finaliza, a gente abre o coração, alguém é ouvido, uma oração é feita, alguém é notado, alguém é lembrado, existe uma oração por alguém. O CR Casa, na verdade, ele nunca foi sobre a gente assistir um conteúdo. Na verdade, o CR Casa sempre foi sobre pessoas caminhando com pessoas. Eu vejo que a igreja ela começa também ao redor de uma mesa. Nós lemos agora esse texto de Atos e nós encontramos uma igreja que se reunia no templo, mas que também se reunia nas casas. Eles ouviam sobre os ensinos dos apóstolos, eles oravam juntos, eles partiam o pão, eles dividiam as refeições, eles dividiam a vida uns com os outros. Ou seja, a igreja ela não acontecia somente numa grande reunião, num culto de domingo, numa celebração com todas as pessoas. Acontecia também em volta de uma mesa. E isso é interessante a gente entender porque quando alguém abria a porta de uma casa, preparava uma refeição, preparava um tempo para escutar pessoas, pessoas eram abençoadas por isso. As pessoas elas descobriam que não precisavam enfrentar a vida sozinho. E esse é o significado de nós vivermos a experiência do CR Casa. Se você está aí hoje pela primeira vez, eu quero que você seja muito bem-vindo, mas que você também já entenda o motivo real de nós nos reunirmos juntos assim. Talvez seja por isso que o CR Casa continua sendo tão importante. Porque a gente vive num tempo em que a gente está tão conectado em todo tempo, a gente tem redes sociais, a gente tem fotos, a gente tem tantas coisas, mas a gente nunca se sentiu tão sozinhos. Seja sincero, por muitos e muitos momentos no nosso dia a dia a gente se sente sozinhos. A gente tem tanta gente conectada com a gente nas redes sociais que seguem a gente, mas a gente tem poucas pessoas para dividir realmente o que é a nossa verdade e o que nós estamos vivendo de verdade. O CR Casa ele existe para quebrar essa distância. É esse lugar onde a gente pode chegar sem fingir, sem máscaras, e a gente pode dizer assim, eu não estou bem, eu preciso de uma oração. É onde a gente pode conversar, onde a gente pode aprender, onde a gente pode dar risada, a gente pode chorar juntos, a gente pode orar juntos. É onde a gente deixa de ser só gente que frequenta uma igreja e a gente passa a ser uma família. Agora, depois de 200 gravações, eu tenho uma convicção em mim. Que Deus ele faz grandes coisas através de encontros que parecem muito simples. Para alguém de fora que vê de repente uma foto nossa postada ou que não participa ainda dessa experiência, é só uma reunião dentro de uma casa, dentro de uma igreja, dentro de um salão de festas ou algum lugar. Uma cadeira, Bíblia, café, uma conversa. Mas a gente sabe muito bem que Deus ele faz muito mais do que isso. Uma frase que a gente fala num CR Casa pode devolver esperança a alguém. Uma oração pode sustentar alguém num momento difícil. Um conselho dado na hora certa pode impedir uma decisão precipitada.
um convite que nós fazemos pode aproximar alguém de Jesus. Isso é muito especial. E eu louvo a Deus pela sua vida, por você líder que tem sustentado comigo essa visão do CR Casa. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que participa, que é membro do CR Casa, por você que está acreditando nisso, por nós vivermos isso de forma tão intensa, mas de forma tão verdadeira. Eu entendo que é assim que Deus cuida de pessoas. É assim que Deus começa a fazer isso no nosso meio. Porque um dia alguém abriu um espaço para nós. Você não chegou aqui sozinho. Em algum momento, Deus abriu um espaço para você. Alguém recebeu você, alguém ouviu, alguém fez uma ligação, alguém teve paciência com as suas dúvidas, vamos ser sinceros, são muitas dúvidas que nós temos, né? Alguém orou com você quando você já não estava conseguindo orar. Alguém acreditou em você, mesmo quando você estava desanimado. Talvez foi um líder, um amigo, um pastor, alguém que sentou do seu lado numa semana difícil e falou, olha, você não está sozinho. Nós somos resultados da graça de Deus, mas nós também somos resultado de pessoas que deixaram essa graça chegar até a gente através da vida delas. Isso é muito especial. E eu quero dizer uma coisa nesse momento tão lindo nosso, de 200 gravações. Sempre tem espaço para mais pessoas, tá? Há espaço. Existem cadeiras que podem ser preenchidas à nossa volta. Isso representa pra gente um caminhar da Igreja de Jesus. Isso representa pra gente que mais pessoas querem ser ouvidas. Isso representa que mais pessoas precisam se tornar família junto à nossa família. Agora, diante desse momento, o que eu quero dizer para você é que o CR Casa não pode virar um grupinho. Ele não pode ser aquilo que no passado chamava da panelinha. O CR Casa tem que ser aquele lugar que, se for uma panela, tem que estar com a tampa aberta, então, para receber mais pessoas. Para que a gente possa se tornar ainda uma família maior e a gente crescer juntos para a glória de Deus. Eu quero propor uma pergunta aqui, nesse tempo tão especial. Quem foi uma pessoa que abriu espaço na vida dela para cuidar de você num momento importante? O que ela fez que marcou a sua caminhada? Não precisa ser alguém do CR Casa necessariamente, talvez pode ser um familiar, um amigo, um líder, não sei. Mas eu queria ouvir um pouco dessa história e que você compartilhasse isso em grupo agora. Você percebeu que sempre tem alguém que fez parte da história de alguém do seu CR Casa? Talvez foi um líder, talvez foi o próprio líder do CR Casa, talvez foi um amigo, um pastor, alguém que ajudou num momento difícil, mas sempre há alguém que nos conduz, que pega a gente pela mão e nos leva mais perto de Jesus. Isso é maravilhoso. Eu quero propor mais uma pergunta aqui, nesse momento. Para quem Deus pode estar te chamando para abrir espaço agora? Qual atitude prática você pode tomar para se aproximar dessa pessoa nessa semana? Talvez o que Deus está querendo fazer agora é ampliar o seu CR Casa, ampliar as possibilidades que Ele pode fazer através da sua vida para alcançar alguém. Para quem Deus pode estar te chamando a abrir espaço agora? Eu convido você a responder isso em grupo agora e eu vou possibilitar, dar um tempo para vocês também orarem. Primeiro, para agradecer a Deus por esse encontro. Segundo, orar para que Deus use a sua vida de forma intencional para que você alcance mais pessoas. O CR Casa 201, ele precisa ser um CR Casa de casa cheia aí, com muito mais pessoas. E vocês vão viver animados, renovados pela presença de Deus, para viver algo especial. Eu convido você a responder isso em grupo agora. Passo a palavra aos nossos líderes. E eu convido você, líder, então, a orar com alegria, com gratidão, por tudo que Deus tem feito aí na sua casa, nesse espaço. Que Deus abençoe vocês. Parabéns mais uma vez. E estamos juntos para continuar avançando. Deus abençoe e até mais.